Por que eu acho que esse é o melhor momento para comprar Bitcoin dos últimos 882 dias e dos próximos 3, 4 ou talvez de toda a história futura do Bitcoin? Eu tô aqui hoje para contar para vocês de um evento, de um momento muito importante em relação a esse evento que nós estamos. O evento em questão é conhecido no mercado cripto como halving, que é o momento em que nós temos a diminuição da quantidade de bitcoins que vai ser disponibilizada no mercado. E esse evento, historicamente, ele é responsável por catapultar o preço do Bitcoin de um jeito surpreendente nos últimos halvings que aconteceram. E a gente está num momento muito específico e importante em relação a esse evento para aqueles que podem estar pensando e interessados em entrar no Bitcoin. Então hoje quero contar um pouquinho para vocês o que é esse evento, em qual momento nós estamos e o que o halving poderia fazer com o preço do Bitcoin para os próximos meses e anos. Então, vamos lá. Para quem nunca ouviu falar sobre halving, halving basicamente é um evento que diminui a oferta de Bitcoin que vai ser disponibilizada, que vai ser minerada e colocada ao mercado. E por conta desse processo de diminuição pela metade da quantidade de bitcoins a ser disponibilizados no mercado, a gente tem uma inflexão na curva de oferta e demanda, o que tende a fazer com que o preço do Bitcoin suba exponencialmente após esse evento. Mas antes da gente olhar com mais detalhes para o que aconteceu nos últimos halvings e no que pode acontecer nesse próximo, que vai acontecer em abril do próximo ano, eu queria mostrar um gráfico para vocês, para garantir que todo mundo está entendendo o que significa esse evento, né? Então, vamos lá. Nesse gráfico, a gente pode ver que no início da história do Bitcoin, a gente tinha aqui 50 Bitcoins sendo criados, né? Os Bitcoins são criados a cada 10 minutos. Então aqui, no bloco Gênesis, que a gente chama, e no início da história do Bitcoin, nós tínhamos 50 Bitcoins sendo criados a cada 10 minutos. Quando a gente passa nesse momentinho aqui, pelo primeiro halving, a gente tem essa diminuição da disponibilidade de Bitcoin a ser minerados e colocados no mercado e passa a ser, então, 25 Bitcoins a cada 10 minutos. A gente já passou por esses três momentinhos aqui e atualmente a gente tem 6,25 Bitcoins sendo colocados, sendo minerados a cada 10 minutos. O que vai acontecer, então, no próximo halving é que a gente vai ter uma nova diminuição da oferta de Bitcoin e a gente vai ter 3,12 Bitcoins sendo criados a cada 10 minutos. E antes de olhar um pouquinho mais especificamente para a questão do preço, né, o que aconteceu com o preço do Bitcoin durante esses momentinhos que a gente mostrou ali no gráfico, é importante deixar uma coisa mais do que clara, né, explícita para todo mundo. O Bitcoin, diferente de outras moedas fiduciárias, como é o caso do dólar, do real, do euro e de praticamente todas as moedas fiduciárias que existem, é que ele é uma moeda deflacionária com um supply, com uma quantidade máxima de unidades a serem disponibilizadas pré-fixada. Ou seja, desde que o Bitcoin foi criado, desde o primeiro dia em que o Bitcoin foi a mercado, nós sabíamos qual era o máximo de Bitcoins que seria possível de ser disponibilizado no mercado, né? Então, não importa se seja nos próximos 10, 50 ou 100 anos, nós sabemos quantos Bitcoins serão colocados a mercado e em qual taxa ele será colocado a mercado. Isso significa que nenhum Bitcoin pode ser criado. A gente não pode ter Bitcoins adicionais sendo colocados a mercado. O que é essencialmente diferente do que acontece com as economias tradicionais, né? Você provavelmente já ouviu, né? Todo o mercado esperando o Fed anunciar o aumento ou diminuição da taxa de juros para que o mercado possa reagir. Isso também acontece com o mercado brasileiro, né? A gente fica esperando ali uma resolução de uma semana para saber o que vai acontecer no próximo mês. No caso do Bitcoin, a gente sabe tudo, né? A gente sabe que o último Bitcoin a ser minerado vai ser minerado em 2140, no ano 2140, e que no máximo seriam
criadas 21 milhões de unidades de Bitcoin. A gente já sabe que hoje serão criadas um pouquinho menos do que isso, mas nunca mais do que isso, né? E por que isso é tão importante? Porque, diferente então das moedas fiduciárias, cuja taxa de criação só tem crescido nos últimos anos, a taxa do Bitcoin é decrescente. Então, isso faz com que as moedas fiduciárias tendam a perder valor, tendam a perder preço a longo prazo, tendam a zero. Claro que preço e valor são coisas diferentes, mas aqui a gente pode entender elas da mesma forma, né? Então, as moedas fiduciárias, devido a esse mecanismo de emissão cada vez maior, né? Principalmente pelo que a gente tem visto e viu acontecer com a pandemia e com outros eventos em que não existem soluções para os problemas, mas existem mitigações através da emissão de mais dinheiro. Esse fenômeno faz com que, a longo prazo, a gente perda o que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É do valor de compra. Ou seja, o que a gente comprava antes com R$100 é diferente do que a gente compra hoje para menos. A gente comprava mais coisas antes com R$100 e agora a gente compra menos coisas com R$100. No caso do Bitcoin, acontece a mesma coisa, mas invertido. Antes que a gente comprava com um Bitcoin era uma coisa, hoje a gente compra muito mais coisas. Vocês já devem até ter visto, talvez, aquele meme, né? Em que tinha o que você comprava com Bitcoin, um carrinho de mercado com pouquinhas coisas e subindo, né? Até carros, castelos e etc, né? Então, o que acontece é que à medida em que a gente tem uma diminuição da oferta de Bitcoin e um aumento da demanda de Bitcoin, porque mais pessoas se interessam e porque as alternativas nas moedas fiduciárias existentes se tornam cada vez menos confiáveis, o preço do Bitcoin tende a subir. Mas tem um aspecto super importante para ser colocado aqui, né? Que Peter Lynch coloca muito bem, para quem não conhece, né? Peter Lynch é considerado o maior gestor de fundos mútuos de ações do mundo, né? Ele conseguiu um desempenho por muitos anos, por mais de uma década, 2 vezes o desempenho do SP500, né? E ele tem uma frase muito boa que diz o seguinte: ações certas em momentos errados e a preços errados podem fazer com que você sofra grandes perdas. Por que essa frase é importante, né? Porque apesar da gente entender fundamentalmente por que o Bitcoin tende a valorizar a longo prazo, a gente também sabe que o Bitcoin é um ativo super volátil, que sobe, desce e tem quedas super bruscas. Então, além de saber por que fundamentalmente o Bitcoin é um ativo bom, a gente tem que saber em que momento ele é bom. Qual é o timing que a gente deve olhar para o ativo com mais carinho. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, né? Porque o halving mostra pra gente um timing muito específico que tem sido constante nos últimos halvings, né? Claro que a gente, por ser um fenômeno que aconteceram poucas vezes, a gente não consegue garantir uma probabilidade estatística tão robusta, né? Mas a gente consegue olhar, ver o que aconteceu e se posicionar mais ou menos em relação a esse evento, considerando essa probabilidade de que o que aconteceu no passado venha a se repetir, né? Então, de novo aqui, pra gente conseguir entender um pouquinho mais, né? Como eu mostrei aqui, tem esses momentos em que acontece o halving e acontece a queda, né, da disponibilidade de Bitcoin pela metade, e aqui eu queria mostrar para vocês, aqui eu marquei, né, no gráfico, desde lá de 2012, o primeiro, o segundo, o terceiro e o próximo halving que vai acontecer, né? E o que a gente consegue ver, aqui é um pouco difícil de ver por conta da questão de preço, né? Mas eu só tô mostrando aqui como que eu tirei os dados, a partir desse preço, né? Desse gráfico de preço, a tabelinha que eu vou mostrar pra vocês, mas o que eu queria mostrar antes, né, é porque eu citei os 882 dias no início do vídeo, né? Então, se a gente tem um zoomzinho aqui, o que a gente consegue ver aqui, né? Que considerando o momento em que a gente tá agora, né, tirando vamos contar daqui, do dia de hoje, né, até mais ou menos aqui. Então, até mais, né, que 917 dias até.
Considerando esse gráfico de preço, tirando esse momentinho aqui do mercado, que se você comprou aqui abaixo de 20, esse vídeo nem é pra você, porque você já tá mais do que bem posicionado, né? Mas tirando se você comprou nesse momento, o Bitcoin só esteve mais barato do que o preço que tá agora há 917 dias, um pouquinho menos atrás, né? Na verdade, que 903 dias, né? Então vamos considerar por aí. Então, assim, o aspecto é que, considerando o que o halving faz, a gente está num momento super interessante do mercado, né? E o que ele faz? Se a gente olha historicamente aqui, a gente sabe que após a ocorrência desse evento que diminui a quantidade de Bitcoin a ser disponibilizado no mercado, a gente tem um super crescimento do preço, né? Então, pegando aqui mais ou menos do dia em que aconteceu, considerando um ano, né? Então, vamos aqui. Vou desenhar aqui só, nem sendo 2, né? Tem gente que fala muito de 2 anos, mas considerando só um ano, basicamente, né? Aqui. Tá. Então, a gente estaria falando de um desempenho de 300%. Após esse evento. E o ponto é que esse desempenho, um ano após, crescente, ele aconteceu em todos os últimos halvings, né? Então aqui a gente está no segundo, a gente pode desenhar a mesma coisa também para esse aqui, né? Então um ano depois, cadê 360? Espera aí que a gente vai ter que dar um ajustinho aqui. 300 e... Ai, meu Deus. Cadê? 365 por aqui. Né? Então, 500% se a gente considera do último, né? Tem várias forminhas aqui de desenhar, dependendo de qual momento gráfico tu coloca, isso aqui pode mudar um pouquinho, né? Mas o ponto é que um ano após todos os halvings que nós vivenciamos, nós tivemos um grande aumento do preço. E o que é interessante, né, é que esse histórico, ele mostra que um ano, ou de um ano a 100 dias, na verdade, assim, né, antes desse evento, o preço começa a lateralizar, né? A gente tem esse momento em que o preço para de cair acentuadamente, ele se lateraliza num evento que a gente também chama de acumulação do Bitcoin, onde a gente está se preparando, se esquentando ali, né? Quando acontece o evento do halving, o preço já está mais aquecido e no pós ele sobe exponencialmente, né? Fazendo ali, para quem está posicionado, 300% nesses últimos eventos que aconteceram. E o que é mais interessante é que a gente está vendo exatamente a mesma coisa acontecer novamente. Então, o próximo halving, né, como eu citei para vocês, ele tá previsto para acontecer em abril do próximo ano, né? Então a gente iniciou em abril desse ano, digamos, aqui mais ou menos, né? Um momento de aceleração, de acumulação, né? Em que a gente tende a ficar lateralizado para pós-halving a gente ter novas altas, né? Acontecendo. Quando a gente considera, por exemplo, o modelo do Stock to Flow, né, para ver o que aconteceu com o preço, o que pode acontecer, na verdade, com o preço do Bitcoin, para quem não conhece, o modelo do Stock to Flow, ele considera, né, que ele sabe qual é a oferta de Bitcoin a ser disponibilizada no mercado e por isso ele supõe a demanda e considera qual será o preço futuro considerando esses dois parâmetros, né? Então, se a gente considera aqui Stock to Flow, o que a gente pode prever ou esperar é que no halving do Bitcoin a gente esteja, né, num momento aqui, eu preparei esse gráficozinho aqui para vocês, em que o preço do Bitcoin pode estar a uns $58 mil, né,
E no pós-halving, um ano após o evento, o Bitcoin pode estar sendo negociado a $416 mil, né? Aqui eu montei um pouquinho do que aconteceu nos últimos halvings que nós tivemos, né? Então, no primeiro, que foi de 50 para 25, um ano antes, o Bitcoin estava $2,7. No dia do halving, estava $12, um crescimento bem interessante, assim, né? Nesse período que a gente ainda assim considera acumulação, né? E um ano após, esse primeiro tinha subido 9.000%, né? Claro que quando o ativo, menor é o ativo, maior é a capacidade de subida e de desempenho dele, né? Porque não precisa de tanto dinheiro para fazer grandes movimentações. Mas a gente teve esse momento, né, em que o Bitcoin subiu 9.000%. A gente tem o segundo halving, né, em que passa a ser então 12,5, em que um ano antes estava $300, no dia do halving estava 660 ali, dólares, com um desempenho de 157%, e depois a gente foi ali para casa dos $2.500, né, com um crescimento ali de praticamente 300%. O último que a gente teve também teve um desempenho parecido, né? Então a gente sai dali de 12 para 6,25 bitcoins. Um ano antes estava $8.500. No dia, $9.600, um crescimento bem de acumulação mesmo ali, mais brandinho. E aí, 300% de novo, um ano após o halving, né? Então, considerando ali o modelo do Stock to Flow, a gente poderia ter uma acumulação um pouco mais acentuada, talvez, né? Nesse próximo ano ali, um pouquinho menos de um ano, 331 dias, eu acho que a gente tá mais ou menos, do halving. E aí, precisaríamos, né, de um crescimento de 700% para atingir esse valor previsto no Stock to Flow de $416 mil, né? Mas o que eu acho que é interessante pensar nesse momento específico do mercado é que o Bitcoin, ele tá concorrendo, quando a gente pensa na perspectiva de livre mercado mesmo, né, com as moedas fiduciárias, pela narrativa da moeda que tem maior capacidade de prover valor ao longo prazo para os usuários. Então, a gente está vendo recentemente a questão do calote dos Estados Unidos, por exemplo, né, em que o acordo está aí para ser aprovado e aprovado com uma retirada completa do teto de gastos, né, o que vai completamente na contramão dessa premissa de deflação do Bitcoin. Então, a gente tem vários países adotando medidas que são, em vários sentidos, inversas ao fundamento que dá valor para o Bitcoin, e com isso a gente tende a acentuar realmente, né, a demanda pelo ativo enquanto a oferta cai. E se vocês prestaram atenção, né, que eu citei ali, existirão no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Se você faz uma continha besta, considerando o tanto de pessoas que tem no mundo, você vai ver que não tem Bitcoin para todo mundo, né? Então, à medida em que a gente tem um cenário macroeconômico de hiperinflação e políticas que aumentam a base monetária cada vez mais, e nós temos esse mecanismo funcionando muito bem, né, de queda da oferta disponibilizada do Bitcoin via esse mecanismo do código, a gente vive um momento super interessante onde a gente vê o potencial dessas duas hipóteses econômicas em torno do que é uma moeda forte competindo, né, e mostrando aí qual delas vai ter o melhor resultado. É isso, eu queria falar um pouquinho para vocês desse evento que eu acho super interessante, super importante para quem tá olhando para o mercado. Se você não está inscrito no canal, peço que vocês se inscrevam e a gente se vê no próximo Bull Market.